Brasil, por que a bandidagem vota no Lula? Eu estou esperando o ministro Alexandre de Moraes chamar esses criminosos de terroristas. Ou será que terrorista é apenas aqueles que se manifestavam no 8 de janeiro, utilizando camisa do Brasil, Bíblia, terço, né? Tiveram a pachorra de prender um estilingue e chamar de armamento. Eu acho que se essas pessoas seriam terroristas, qual é o adjetivo que Alexandre de Moraes e Lula da Silva irão utilizar para se referir ao crime organizado lá dos complexos do Alemão e da Penha? Sabe quantas pessoas morreram lá, Sargento Rodrigues? 4 policiais, porque vagabundo pra mim nem é gente. Morreu 60, eu acho é pouco. Estão falando agora que está aumentando o número de mortos, né? Uma contagem aí que já estaria em 128. Eu espero que nenhum cidadão que mora ali na comunidade tenha morrido. Eu espero. Se morrer, com certeza a culpa não é das forças policiais, mas sim do tráfico de drogas que dominava aquelas regiões. Para mim, bandido armado tem mais é que morrer. É CPF cancelado. E tem até local de tiro. Já ouviu falar no cerebelo? É uma parte do cérebro que é responsável pelos movimentos do corpo. Tem que dar tiro ali, porque não é aceitável exigir que o policial dê um disparo de arma de fogo em um criminoso e esse criminoso tenha, de maneira continuada, o domínio dos seus membros para que, ainda caído, atire de volta no policial. Então tem que ser tiro no cerebelo, é na cabeça, é para tombar morto. Se tá com arma de fogo na mão, é tiro na cara que tem que tomar. Ou será que essas pessoas ainda acham que um criminoso armado tem que contar com a boa vontade e o diálogo da polícia? Porque nessas horas, qual que é a alternativa da esquerda contra a violência? Vamos fazer uma passeata, todos vestidos de branco. Vamos abraçar uma árvore. Vamos fazer um apitaço contra a violência. É assim que você vence o criminoso armado? Não. Um homem mau, armado, só é contido por um homem bom igualmente armado. E o instrumento dos dois se chama violência. A violência, quando praticada por um policial, é ferramenta de justiça. Quando praticada por um bandido, é ferramenta de opressão. Vamos parar de hipocrisia na hora de utilizar as palavras, porque enquanto a mídia esquerdista e esses políticos safados, defensores dos direitos dos humanos e não dos verdadeiros direitos humanos, estão preocupados com retórica, com guerra verbal, os nossos policiais estão sangrando até a morte nas ruas. Sabe por quê que as polícias precisam de ajuda dos militares do Exército? Existe um fundamento histórico. Estudem a história da Revolução Constitucionalista de 1932. Naquela época, ao invés de polícias militares, os estados tinham as forças públicas. Eram exércitos estaduais que possuíam armamento de guerra para poder manter a paz social em seus estados. Por qual motivo isso mudou? O que aconteceu após a Revolução Constitucionalista de 1932, que tirou o armamento pesado das polícias militares estaduais? Historicamente aconteceu que um governo provisório tentou virar uma ditadura nesse país, e quem resistiu à opressão, lutando por liberdade, foram as polícias militares. E isso mudou. E cada vez mais nós temos um governo que quer desarmar a polícia enquanto o criminoso está bem armado. O cidadão de bem nem se fala, esse já não tem para onde correr. Então é importante falar assim, eu quero trazer alguns números que são extremamente importantes aqui. Conforme o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o crime organizado faturou no Brasil 150 bilhões por ano. 150 bilhões por ano. Só o tráfico de cocaína, que é uma parte da atividade, é responsável por 15 bilhões. 20% da população brasileira acima de 16 anos alega viver em um bairro onde tem presença do crime organizado. São mais de 28 milhões de pessoas. No Rio de Janeiro,
esse número aumenta para 50% da população. 50%. O Brasil está de 4 para o crime organizado. E com certeza, pelo que nós vimos nas cenas de guerra, porque a palavra é essa, cena de guerra, que aconteceu lá no Morro do Alemão, lá no Complexo da Penha, a culpa disso não é da Polícia Militar ou da Polícia Civil, que bravamente tem cumprido o seu papel combatendo essa escória, essa caterva nojenta de criminosos com o sacrifício da própria vida. Então nós temos aqui também um levantamento interessante do antagonista. Sabe o que eles descobriram? Que entre os presos provisórios, ou seja, aqueles que ainda guardam o direito de voto, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, obteve 80,59% dos votos válidos. Brasil! Por que a bandidagem vota no Lula? Por que a bandidagem vota no PT? Isso aqui é matemática, tá? Não tem como contestar. Qual que é o estado que há mais tempo está sendo governado pelo PT? É a Bahia. Só em 2022 lá foram registradas 6.659 mortes. Ou seja, isso gera uma taxa de 47,1% de homicídios por 100 mil habitantes. Número similar a ditaduras como Venezuela, a regimes como Colômbia e Síria. O Brasil está em guerra. O Brasil não aguenta mais essa hipocrisia. E podem ter certeza, é muito fácil, até mesmo através aqui da matemática, como eu demonstrei, descobrir quem está do lado da população de bem e da polícia e quem está do lado dos bandidos e por quê. Eu vou seguir aqui aguardando o governo federal e o Supremo Tribunal Federal chamar o Comando Vermelho de grupo terrorista, porque para chamar manifestante no 8 de janeiro, por ser de direita, eles foram rápidos em utilizar essa palavra. Enquanto Tuta, que foi o 01 do PCC, substituindo Marcola, foi condenado a 12 anos de prisão, Jair Bolsonaro está sendo condenado a 27, sem ter praticado nenhum crime. Chega de hipocrisia, Brasil. Governo vagabundo, governo de bandidos. Nós estamos aqui para explodir a moita de vocês. Que Deus abençoe o nosso Brasil, que Deus receba na alegria da vida eterna a alma dos nossos combatentes e que conforte a dor dos familiares. A direita vive em Minas Gerais.